Bom dia, professor. Ok. Aí, Bom manda. dia. Eu esqueci o link, mas vi ainda agorinha, vê se é. Bom dia, Tudo pastor bem? Mário. Bom dia. Aí, bom dia, gente. Esté, tu lembra daquele link de matemática, que é para copiar a tabuada? Sim, senhor. Pronto, aí, como eu dei 2 dias de folga, assim, para botar bom dia para todo mundo. Para botar as atividades, assim, para deixar tudo ok. Aí, nas horas vagas, vai ver a tabuada na página 8, 9, 10 e 11, viu? Sim, senhor. Pronto, aí vai copiar essa aí, tá certo? Depois, aqui eu disser, copia as outras folhas, aí você vai copiando as outras seguintes, tá bom? Tá certo. Pronto, então pode começar, Patrícia. Boa aula, Tá viu? certo, Marcelo, obrigada. Pronto, gente, só um instantinho que eu vou colocar aqui o livro compartilhado com vocês, tá bom? Deixa eu colocar logo a página. Nesse capítulo 2 a gente estudou construções geométricas com régua, esquadra, transferidor e compasso. E alguns conceitos, né? Vimos arcos, setores, os tipos de ângulos, como é que acha o ângulo central. Aí agora a gente vai estudar lugares geométricos. Eu vou colocar aqui no quadro, tá? A página do livro. Só um minutinho. Hoje é dia 18. 18 de agosto de 2021. Pronto, a gente vai estudar lugares geométricos. Página 66, tá certo? Página 66. Deixa eu entrar. Deixa eu afastar mais aqui o computador, que não tá dando pra ver direito. Agora tá dando, né, pra ver? Pronto. Certo, Tasmania. Eu vi agora a sua mensagem. Por nada. Pronto, eu vou compartilhar o livro, tá? Porque é uma parte mais visual e quando for necessário eu escrevo. Olha, gente, aí, quando a gente terminar esse capítulo, a gente vai voltar para o assunto de álgebra, tá? A gente está em geometria. Pronto, deixa eu compartilhar aqui para vocês. Já saiu, foi?
Acho que ele vai voltar. Pronto, eu vou compartilhar, viu, pessoal? O livro aqui, nessa página, para explicar. Eu quero terminar esse capítulo. Aí. Mas essa parte aqui a gente já viu. E a página não é a mesma do... Pronto, é aqui. Isso aqui é... Pronto. Essa página aqui. Estão conseguindo ver, pessoal? Página 66. Pronto, página 66. Pronto, então vamos acompanhar, tá? Ele diz aqui, ó, lugares geométricos. É a seção 2 agora. Agora você verá a ideia de lugar geométrico. A ideia de lugar geométrico possibilita muitas construções geométricas. E como esse conceito é importante para entender diversos fatos relacionados às posições de pontos, retas e circunferência de um plano. Certo, gente? Então, lugar geométrico vai possibilitar muitas construções relacionadas com as posições de pontos, retas e circunferências de um plano. Aí ele diz aqui, além disso, você verá aplicações desse conceito em situações do cotidiano. Lembrando que toda figura geométrica é um conjunto de pontos. Então, esse conjunto de pontos a gente chama de lugar geométrico. Tá certo? Gente, se tiver alguém sem um livro, aí copia esse segundo parágrafo aqui, ó. Você vai copiar assim, que toda figura geométrica é um conjunto de pontos. E esse conjunto de pontos podemos definir lugar geométrico. Tá certo? E o que vai interessar para a gente são os conceitos. Certo? Então, quem está sem o livro, copia essa parte aqui, ó, segundo parágrafo. Aí agora eu vou explicar, ó, quando é que uma figura é chamada de lugar geométrico, tá certo? Ó, lugar geométrico, ela satisfaz duas condições. A primeira condição, todos os pontos da figura têm uma mesma propriedade. Espera que eu vou explicar para vocês entenderem melhor, eu vou explicar no desenho, tá? No desenho da circunferência. Só um minutinho, eu estou só primeiro mostrando as condições. Então, quando a gente tem um conjunto de pontos formados, a gente tem um lugar geométrico. E ele satisfaz duas condições. A primeira é que todos os pontos da figura têm uma mesma propriedade. E a segunda condição é que nenhum outro ponto do universo dessa figura tem essa propriedade. Certo? Aí, olha. Deixa eu ver aqui com vocês. Quem está sem um livro? Gente, vocês estão me escutando?
Quem está sem o livro? Eu tô escutando. Eu tô com livro. Certo. Tá, depois me diga quem está sem o livro para eu mostrar. Certo. Pronto, obrigada. Quem tiver sem o livro, porque eu mostro o que deve copiar, mas quem está com o livro não precisa. Eu estou só explicando essa parte aqui teórica para explicar no desenho. Então, ó, já já a gente vai entender que um lugar geométrico é um conjunto de pontos. Aí a gente chama isso de lugar geométrico. E esse conjunto de pontos, que é o lugar geométrico, satisfaz duas condições, que todos os pontos da figura tenham uma mesma propriedade. E nenhum outro ponto do universo considerado tem essa propriedade. Pronto, aí vamos ver aqui, ó. Na circunferência fica mais fácil de entender o que é lugar geométrico e essas duas condições. Ó. Aí ele diz aqui, ó, você já conhece as características da circunferência e já sabe como traçá-la usando o compasso. Né? Com o compasso, a gente coloca a ponta seca do compasso, né, a ponta de metal aqui, e o grafite você vai rodeando. Né? Aí forma a circunferência. Pronto, é isso que ele quis dizer, né? Aí ele diz aqui, ó, vamos ver porque a circunferência é um lugar geométrico, tá certo? Então, vamos ver. A gente sabe que a circunferência, ela é formada por um conjunto de pontos. Esse conjunto de pontos que foi feito aqui com o compasso, na parte do grafite, formou a circunferência. Certo? Aí vamos ver. Ó. A propriedade diz o seguinte, que todos os pontos da circunferência são equidistantes de um mesmo ponto do plano, que é o centro. Então, aqui a gente tem, ó, pessoal, o ponto O, que é o centro da circunferência. Vamos voltar para os elementos da circunferência, certo? A gente tem o centro, que é o ponto O. Esses tracejados aqui, ó, OA, eu vou ler de acordo com o que ele está colocando aqui. Mas a ordem não vai alterar, não, a ideia. Ó, esse segmento aqui, AO, BO, CO e DO, todos esses segmentos tracejados são o raio da circunferência, tá? Entenderam? O raio da circunferência é qualquer reta que parte do centro e toca em qualquer ponto da circunferência. Então, a gente chama de raio. Então, a gente já tem os elementos da circunferência, né? O raio e o centro. Sim, aí ele está dizendo aqui que todos esses pontos da circunferência têm a mesma distância. Quando ele falar aqui em equidistantes, é porque tem a mesma distância, tá certo? Ele está querendo dizer ó, que o segmento AO, DO, CO e BO tem a mesma distância. Então, ele chama de equidistante. É quando tem a mesma distância, tá bom? Que no caso aqui é o raio. Por isso que ele coloca aqui, ó, AO, o segmento BO, o segmento CO e DO, e assim por diante. Se a gente fosse fazer outro segmento, partindo do centro da circunferência até tocar em qualquer ponto da circunferência, seria o raio. Então, se eu fosse fazer um ponto E aqui, seria EO. Aí, todos esses segmentos, eles são iguais. Tem a mesma medida, o mesmo tamanho, que é igual ao raio. Então, aqui atende a primeira condição. Todos os pontos da figura têm a mesma propriedade. No caso da circunferência, todos esses pontos, do ponto A até o ponto O, qualquer ponto da circunferência até o centro, tem a mesma propriedade, ou seja, tem a mesma distância, que é o raio.
Aí agora vamos ver a segunda condição, gente. Nenhum outro ponto do plano tem essa propriedade. Certo? Ele está dizendo aqui que nenhum outro ponto dessa circunferência tem essa propriedade. Ele afirma, né, que todos os pontos da circunferência são equidistantes de um ponto do plano, que é o centro. Ou seja, ele está dizendo que todas essas distâncias são igual ao raio. E depois ele diz que nenhum outro ponto dessa circunferência tem essa mesma propriedade. Certo? Então, aqui, a circunferência, ela atende às duas condições e é chamada de lugar geométrico, que é um conjunto de pontos. É só isso, a circunferência. Vocês têm alguma dúvida? Se tiver, pode falar, que eu repito. Não, professora, Não. nenhuma dúvida. Não. Tá certo, pessoal, tá. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu não tô vendo. Oi, deixa eu ver. Vocês não estavam me escutando, não? Tá, eu vou fazer um resumo aqui, tá? Para vocês, para quem não me escutou. Novamente, eu vou fazer um resumozinho do que eu expliquei aqui. E agora, estão me escutando bem? Eu coloquei no volume máximo aqui. Deixa eu aumentar aqui, 100% no computador aqui. Pronto, eu vou explicar novamente, ó. Deixa eu voltar aqui para a tela do livro, ó. Resumindo essa parte aqui. A gente está estudando lugares geométricos, né? Então, ele diz aqui que uma figura geométrica, quando a gente fala em geométrica, a gente está falando de desenho, tá? Em plano. É um conjunto de pontos, tá certo? Então, toda vez que a gente fala em lugar geométrico, a gente fala de pontos, conjunto de pontos, tá certo? Então, para ser lugar geométrico, tem que satisfazer duas condições. Todos os pontos da figura têm uma mesma propriedade. E nenhum outro ponto do universo considerado tem essa propriedade. Para entender melhor, eu expliquei que a circunferência é um exemplo de lugar geométrico. Certo? Então, por que a circunferência é um lugar geométrico? Porque ela é formada por vários pontos. Sendo que quando a gente desenha ela no compasso, né? Os pontos vão sendo unidos, aí forma essas linhas da circunferência, né? Esse contorno. Pronto, aí com relação à propriedade, né? Porque a circunferência, ela satisfaz as duas condições para ser lugar geométrico, porque todos os pontos da circunferência são equidistantes. Se você pegar aqui esse ponto A, que vocês estão vendo, até o centro O, então a gente tem o segmento de reta AO, BO, CO e DO. Todos esses segmentos de reta que estão tracejados aqui nesse desenho, eles são o raio da circunferência. E ele tem a mesma medida. Né? Por exemplo, se eu quiser fazer uma circunferência com 5 centímetros, então não pode ser diferente. Aqui, se aqui é 5, aqui tem que ser 5 também. Certo? Se você for desenhar com compasso, você vai ver que todos esses raios da circunferência têm a mesma medida. Aí eles são chamados de equidistante, do mesmo ponto do plano, que é o centro. Então, a circunferência atende essa propriedade. E, em segundo lugar, deixa eu olhar aqui. Certo, Lucas, tá? Tá certo, Lucas. Certo, né? Natália está escutando. Pronto, acho que o pessoal agora deve estar escutando. Sim, aí voltando aqui. A outra condição é a seguinte, que nenhum outro ponto do plano, ou seja, nenhum outro ponto dessa circunferência tem essa propriedade. Né?
Então, aqui a gente tem a circunferência de centro O e raio de medida de comprimento R, é só isso, tá? Então, o que é importante aqui nessa página sobre lugares geométricos? A definição de lugares geométricos, que é um conjunto de pontos, somente isso. Essas duas condições e o exemplo, que é a circunferência, tá certo? Deixa eu olhar aqui. Já tem um exercício, mas aqui, gente, esse exercício aqui da página 66 só precisa fazer a questão 10, tá? Olha, na questão 10 vocês vão fazer em casa. Deixa eu só dar uma explicada aqui. Olha, quem tiver compasso e puder fazer a 9, não tem problema, tá? Porque na 9 ele está pedindo para fazer com compasso. Trace o lugar geométrico dos pontos que distam 3 centímetros de O. É bem fácil, ó. A questão 9, para quem façam a 9 e a 10 também, quem tem compasso vai pegar, fazer uma circunferência e vai ver se o raio mede 3 centímetros, tá certo? E colocar o centro O, só isso. Aqui não tem compasso, faz uma circunferência, pelo menos é necessário ter uma régua para você marcar o centro. Você marca uma retinha pequena. Aí com essa reta você dista 3 centímetros na sua. Deixa eu ver se. Ele tá aqui. Toda vez eu procuro, tá em outro canto a minha régua. Certo? Então, por exemplo, quem for fazer essa 9 no caderno é bem fácil. Você faz um pontinho para mostrar que é o centro O, essa 9, certo? Aí passa uma reta com 3 centímetros, aí marca um ponto. E depois tenta fazer manualmente a circunferência. Você poderia fazer vários raios, como esse aqui, ó, vários raios, com medida de 3 centímetros. Essa é a questão 9. Agora, quem tem um compasso, aí pode fazer com compasso, tá? Aí essa 10 é o seguinte, ó, deixa eu explicar aqui a vocês. Ele já colocou o desenho da 10. Observe esta figura com uma circunferência de centro O e uma circunferência de centro R. Ó, então vejam bem, gente, ó, nessa questão 10 tem uma circunferência aqui, pintada de verde, né, o contorno, centro O e outra de centro R. Ele já desenhou, na 10 não precisa desenhar. Vocês vão só responder. Eita, precisa, desculpa. Eu vi agora na letra A que ele quer que reproduza essa figura no caderno. A letra A. Mas quem não conseguir reproduzir, aí pode deixar essa letra A como já feita aqui no livro. Aí na letra B. Olha só como é fácil, gente, essa parte. O que a letra X está indicando? Olha. Vamos lá. Eu quero que vocês me ajudem e respondam. Essa letra X, pessoal, do centro O até tocar no ponto A gente tem um segmentozinho, que eu falei agora há pouco. Ó, aqui já tem a resposta, aqui no livro. Do centro A até o O. Que característica é essa da circunferência? Já está aqui, ó. Pode me falar. É o raio da medida de comprimento. Muito bem, muito bem. Quem falou que eu não vi ali, não? Oi, eu, professora. Tá certo, muito bem, Natália. Não é simples, né? Aí você só vai colocar na letra B, X está indicando o quê? O raio, que é a medida de comprimento, tá certo? Só isso. Aí na letra C, o que a letra Y está indicando? Mesma coisa, o raio também. Aí depois você faz a D, a E e a F. Não tem, nesse assunto aqui de lugar geométrico, não tem cálculo nessa parte aqui, tá bom? O único cálculozinho que a gente fez foi quando foi achar o ângulo central, lá naquela outra parte anterior. Né? Quando a gente viu na circunferência, se a gente vê a quantidade de lados
do polígono, por exemplo, aqui a gente viu um hexágono, né? Para encontrar o ângulo central é só pegar 360 e dividir por 6. Se fosse um octógono, era 360 por 8, e assim por diante. O único cálculo que a gente viu nessa parte foi esse, de encontrar o ângulo central, tá? E aqui ele mostra até um exemplo. Aqui foi um octógono. Pronto, aí voltando aqui. Pronto, aí vocês vão fazer essa atividadezinha, tá? Para casa, no instante faz. É bem rápido, porque ela é simples. É qualquer dúvida, vocês trazem, viu, gente? Na sexta-feira. Se tiverem alguma dúvida. Aí agora eu vou explicar um conceito muito importante que a gente vai usar ainda esse ano, tá? Que é bissetriz de um ângulo. O que eu quero que vocês entendam, é claro que a parte do desenho é interessante também, mas em geometria o que importa é você entender os conceitos geométricos, tá? Os conceitos. Pronto, gente, então vamos para a próxima página, 67, tá? Na página 67, a gente vai ver o que é uma bissetriz de um ângulo, gente. Vocês vão me dizendo se tiver com dúvida, viu? Me avisem. Que como já está aqui tudo no livro, aí, se alguém tivesse um livro, me avise, porque eu explico o que é para ser escrito, tá? Dá para eu ir explicando por aqui, porque como não tem nenhum cálculo, e são conceitos, a gente só visualiza por aqui. Aí vamos continuar. Aqui ele diz a definição de bissetriz. A bissetriz de um ângulo é a semirreta com origem no vértice desse ângulo. Olha, gente, aqui, vejam bem, viu? Aqui a gente tem três segmentos de reta. Ó. O segmento OA, ou você pode ler ao contrário, AO, né? Eu vou ler de O até A. OA, OS e OB. Tem três segmentos de reta, formam um ângulo, ó. Esse ângulo O aqui, quando a gente forma um ângulo, a gente coloca um chapéu no O, quando for representado, já explico aqui embaixo. Então, essa semi-reta aqui, ó, que divide o ângulo em duas partes iguais, em duas medidas iguais, é chamada de bissetriz. Então, vamos voltar para o conceito. A bissetriz de um ângulo é a semi-reta com a origem no vértice, origem aqui no vértice, ó. Origem no vértice desse ângulo e que divide em dois ângulos de medida de aberturas iguais. Então, por exemplo, pessoal, se aqui for 90 e eu tenho essa semi-reta OS, então essa semi-reta OS se chama bissetriz. É só isso. É a semi-reta que divide o ângulo em duas medidas iguais, de aberturas iguais. Aí, se eu quiser saber quanto fala a metade do ângulo, se for 90, então a metade de 90 vai ser 45 aqui e 45 aqui. Tá certo? E quando a gente tem ângulos iguais, a gente chama de ângulos congruentes. Alguma dúvida no que é bissetriz? Não, professora. Não. Tá certo. Não. Tá certo. Pronto, obrigada. Deixa eu olhar aqui, peraí. Certo, tá, pessoal, obrigada. Pronto. Deixa eu... Sim, a semi-reta OS é bissetriz, né, como eu falei. Sim, gente, deixa eu só lembrar para vocês. Quando a gente fala em semi-reta, a gente coloca uma setinha em cima, tá? De duas letras maiúsculas, OS, é para representar a semi-reta. E uma setinha em cima, aqui uma setinha. Acho que no livro de vocês está vendo melhor do que aqui na tela. Aí a gente chama de semi-reta. Quando a gente for representar o ângulo, por exemplo, o ângulo aqui,
o ângulo é formado por duas semirretas, né? O ângulo aqui é A, aí você junta as três letras maiúsculas, A, O, B. Ó, A, O, B. Mas o ângulo está no vértice, que é o ângulo O. Então, a gente coloca um chapéuzinho aqui no ângulo O, tá? Então, a semirreta OS é bissetriz do ângulo AOB. Pronto, aí deixa eu olhar aqui. Sim, aí aqui a gente tem outro exemplo de lugar geométrico, tá certo? Vamos ver por quê. Olha, então, lá, se eu perguntar lá na prova, cita exemplos de lugar geométrico. Aí você pode colocar, ou se não você colocar pelo menos assim, cite um exemplo de um lugar geométrico. Aí você pode colocar circunferência, a gente tem a bissetriz aqui, que é um lugar geométrico. Aí eu vou explicar por que é um lugar geométrico, tá? A gente viu que o lugar geométrico é um conjunto de pontos. Se você tem essa reta aqui, juntando com essa outra amarela, né? A reta OA com a reta OB, é um conjunto de pontos. Sendo que os pontos, eles estão todos juntinhos, unidos, que formam a reta. Então, aqui é um lugar geométrico. Aí, vamos entender se ele satisfaz aquelas duas condições agora, né? Aí, vamos voltar aqui, ó. Quais as condições? Que todos os pontos da figura têm que ter a mesma propriedade. A da circunferência foi que a propriedade das semirretas forma um raio até o centro, né? E que nenhum outro ponto desse desenho tem essa mesma propriedade, apenas tem essa. Nenhum outro ponto desse desenho vai ter a mesma. Já aqui na bissetriz, vamos entender por que a bissetriz de um ângulo, ou seja, a semirreta que divide o ângulo, a semirreta OS, se chama bissetriz. O ângulo é AOB, tá? O ângulo aqui é AOB, que é formado por duas retas. No caso aqui está em amarelo. Aí vamos entender por que é um lugar geométrico. Então, a propriedade diz o seguinte, ó. Todos os pontos da bissetriz são equidistantes dos dois lados do ângulo. Então, vamos entender, gente. Aqui ele desenhou novamente esse ângulo aqui acima, para vocês entenderem. Esse ângulo AOB está desenhado aqui, sendo que ele está desenhado assim para baixo, tá? Ó, veja aqui, ó, o ângulo AOB. E aqui é a semirreta, que a gente chama de bissetriz, que divide esse ângulo em duas partes iguais, ou em duas medidas de aberturas iguais, tá? Então, aqui seria a reta OS. Ele não colocou aqui para não ficar tanta letra, né? Ele não colocou a reta S, mas aqui é a bissetriz, né? A reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Aí, se a gente pegar aqui esse segmentozinho tracejado que está dentro desse ângulo, XM, ele tracejou aqui da semirreta, da bissetriz, até tocar na reta do ângulo, XM, tracejou YR, porque para cada ponto ele coloca uma letra diferente. ZP, pronto, e assim por diante. Se desse, ele faria mais tracejados, né? Tanto do lado direito como do lado esquerdo da semirreta. Do lado esquerdo da semirreta. Aí, XN, YS e ZQ. Todos esses segmentos, gente, vai formar tamanhos iguais, certo? Se você for desenhar um ângulo e medir, agora tem que medir, no caso aqui, com transferidor. Né? Se você for medir com transferidor esse ângulo aqui, e der, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, 30 graus, aí você vai ver que a metade aqui é 15 e a metade é 15. Aí quando você fazer um tracejadozinho dessas retas, pelo menos duas retas, não é obrigado a ter todas essas. Aí você vai ver que o mesmo tamanho de X até M é o mesmo tamanho de X até M. E assim por diante, ó. YR é igual a YS. ZQ é igual a ZP. Certo? Todos esses... aí ele diz aqui que todos os pontos da bissetriz, todos esses pontos da bissetriz, são equidistantes dos lados do ângulo.
Ou seja, tem a mesma medida, o mesmo tamanho ao lado do ângulo. Que lado do ângulo? O lado aqui é OB e o outro lado, OA. Tá? Os lados são esses desenhos que estão em amarelo. Então, aqui satisfaz a primeira condição de ser um lugar geométrico, tá certo? Ou seja, a gente tem uma propriedade, voltando aqui, sempre voltando, que todos os pontos têm uma mesma propriedade. Então, a gente verificou aqui que uma bissetriz de um ângulo, ela é um lugar geométrico, que todos esses pontos têm a mesma propriedade. Que propriedade é essa? A distância da bissetriz até tocar na semirreta do ângulo. E ele diz aqui que a outra condição é que nenhum outro ponto do plano tem essa propriedade. Se você pegar aqui qualquer outro ponto ele diz que nenhum outro ponto do plano tem essa propriedade. Só existe essa propriedade aqui, tá? Não existe outra. Sim, essa parte aqui, ele explica bem direitinho como é que faz que você desenha um ângulo. Eu acho que é com compasso. Aqui é com compasso, viu, gente? É só explicando como é que desenha um ângulo com compasso. Deixa eu ver aqui a aula. Então, aqui, ó. Deixa eu explicar aqui para vocês. É fácil, tá? Aqui ele explica o passo a passo. Olha só, se você tiver o compasso e depois quiser reproduzir essa figura no caderno, tá? Mas eu quero mesmo é que vocês entendam o que é uma bissetriz de um ângulo, quais são os elementos do ângulo. O O, que é o vértice, OS é a bissetriz, que é semirreta, que divide o ângulo em duas medidas de aberturas iguais. E quem é o ângulo? A OB. E a gente coloca esse chapeuzinho aqui, tá? Esse chapeuzinho é para dizer que o vértice fica o ângulo fica no vértice O. Tá? E o exemplo de um lugar geométrico é uma bissetriz de um ângulo. Agora aqui ele quer só que você desenhe. Certo? Ele diz assim, abrimos o compasso com abertura qualquer. Então, se você tiver um compasso, aí você vai fazer o seguinte, né? Abrir o compasso com qualquer abertura. Aí você coloca a ponta seca no vértice O. Você, no papel, né? Coloca um pontinho com o vértice O. Coloca esse ponto, chama de O. Aí você traça um arco. Veja só, você vai partir do compasso primeiro, para depois fazer o ângulo. Então, você vai fazer apenas um arco, tá? Não é uma circunferência toda, veja só. Você faz um arco, que a gente viu que um arco, esse AB aqui é um arco. Aí, depois que fazer esse arco, aí, olha só como é fácil. Você vai pegar esse ponto O e traçar uma reta. E do ponto O, traça outra reta, onde está tocando no arco. Pronto, aí aqui você já tem um arco AB. Aí você chama de A e aqui chama de B. Pronto, aí ele diz aqui que depois do arco, toca, intersecta e toca. Os dois lados do ângulo, obtendo os pontos A e B. Pronto, que eu expliquei agora. Aqui, ó, ele está ensinando como é que você desenha um ângulo com compasso e você obtém uma bissetriz, ou seja, você obtém uma reta em que divide o ângulo em duas partes iguais. Aí ele diz aqui, ó, abrimos novamente o compasso com uma abertura qualquer, com a mesma abertura com a ponta seca no ponto A e depois no ponto B. Ó, ele está dizendo o seguinte aqui, ó, você pega a ponta seca do compasso e vai deixar a abertura até tocar em A. Aí depois traça dois arcos que intersectam. Ah, a gente entendeu o que ele quer dizer. Ó. Você mede com compasso essa abertura, mas não é obrigado a fazer isso aqui não, tá, gente? Porque aqui só seria ideal se eu tivesse com vocês na sala.
Como eu falei, eu quero que vocês estudem o conceito e os elementos e exemplos de lugares geométricos, como circunferência e bissetriz. Aqui eu estou só explicando para quem quiser desenhar no caderno e quiser ver como é que sai um desenho geométrico bem feito. Aí ele está dizendo aqui, com essa abertura, você toca em O, aí vai passar a abertura aqui, o tracejado. Aí no que toca aqui, com essa mesma abertura, ou você poderia usar o transferidor para medir esse ângulo, né? Se esse ângulo for 100, então você marcaria a metade aqui, 50, e ficaria 50. Pronto, aí com isso você teria a reta OS, que é a bissetriz, tá certo? Aí tem apenas uma questão aqui, questão 11. Ele diz assim, ó, aí vocês podem fazer essa questão 11, tá, para casa. Trace um ângulo obtuso. A gente viu lá no início do capítulo que um ângulo, lá no início, ó, deixa eu voltar aqui. A gente viu aqui os tipos de ângulos, né? Quando eu expliquei essa atividade aqui, a gente estava fazendo na sala, aqui, né, na sala, mas sendo online, eu disse que quando um ângulo tiver a medida, um quadradinho aqui, se chama ângulo reto, tá? Então, ele tem uma abertura de 90. Quando ele for menor que 90, a gente chama de agudo. Quando ele for maior que 90, que aqui foi de 150, a gente chama de obtuso. Então, ele quer, aqui nessa questão, só explicando para vocês, nessa questão 11, tá? Da página 67, ele quer que você desenhe um ângulo obtuso. Então, quem tem régua e compasso pode reproduzir esse ângulo com régua e compasso. Quem não tem, não é obrigatório, tá? Aí você desenha manualmente mesmo. Você faz um ângulo e coloca o valor dele sendo obtuso. Aí lembrando que o obtuso tem que ser maior do que 90. Por exemplo, se você escolher, você desenhar um ângulo, ou seja, duas semi-retas. Você desenha duas semi-retas. Deixa eu fazer aqui essa 11, só para vocês verem aqui no quadro. Tá? Ó, essa questão 11. Você faz duas semi-retas. A gente viu que a gente geralmente chama o centro de O. Aí você coloca duas letras maiúsculas para representar os outros pontos do ângulo, tá? Então, aqui vou botar uma setinha. Essa setinha para dizer que continua a reta, tá? Então, aqui eu desenhei já um ângulo. Aqui já é um ângulo. Aí ele quer que desenhe um ângulo obtuso. Eu vou fazer só um exemplo. Não é obrigatório ser exatamente do que eu estou fazendo aqui. Um ângulo obtuso é aquele que tem medida maior que 90, tá? Obtuso, para você não esquecer. Medida maior que 90. Então, se eu escolher, por exemplo, 120 graus aqui. Aí você vai fazer esse desenho aqui. Aqui tiver o transferidor, coloco o transferidor aqui no 0. Aí vai medir, por exemplo, 120. Aí toca aqui e faz a reta, né? Quem não tiver um transferidor, faz como eu fiz aqui. Desenha duas semi-retas e desenha o valor do ângulo, 120. Aí depois você passa uma reta, olha só como é fácil. Aí você passa uma reta na metade. Essa reta a gente chama de bissetriz. Vou chamar aqui de S. É só isso que ele quer que você faça. Tá certo? Deixa eu afastar aqui, porque senão vai ficar muito... Ó, gente. Então, aqui, ó, deixa eu só explicar a vocês. Essa questão nossa que eu quero que vocês façam. Não é obrigatório ser 120, aqui é só um exemplo. Você pode escolher qualquer medida de ângulo, tá? Pode escolher 100, 110... Só não pode passar de 180, né? Como é obtuso, é maior que 90, deixa eu até colocar aqui, e menor que 180. Então, você vai desenhar duas semi-retas, passar uma reta no meio, para dizer que essa reta é a bissetriz, ó. Então, deixa eu colocar aqui. Eu quero que vocês trocar o... Daí, só um instante. Ó, esse OS aqui, ó,
É bissetriz, tá? Bissetriz. Aí lembrando, o que é uma bissetriz de um ângulo é a semirreta. Lembra que eu disse semirreta, coloca duas letras maiúsculas, representada por uma seta em cima. É a semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, se aqui eu disse que era 120, então aqui vai ser a metade, 60. Deixa eu apagar aqui para cá. Vou colocar assim. Então, aqui vai 120. Vou colocar aqui fora, senão vai ficar um em cima do outro, ó. E aqui é 60. É isso que eu quero que vocês aprendam. Não é exatamente o desenho, né? Quem quiser aprender o desenho, é melhor ainda. Mas o que quero que vocês aprendam são os elementos da geometria e os conceitos. Então, OS é bissetriz, ou seja, é a reta que divide esse ângulo em duas partes iguais. Bom? É a bissetriz. E aqui vale quanto? 60 graus. OS é a bissetriz, que é igual a 60. Aí, se a gente quiser representar o ângulo, veja bem, já eu deixo vocês copiar essa parte aqui. A ou B, para ter como exemplo fazer a questão 11. Pode ser feita com essa mesma medida que eu fiz ou outra, né? A ou B é o ângulo. Aí o que foi que eu falei? Quando você representa o ângulo, você coloca o chapeuzinho onde está o vértice, tá? Ó, é o vértice, colocando todos os elementos aqui. E A ou B é o ângulo. Tá? E o que é um ângulo? É o conjunto de duas semirretas, no caso, OA com OB. Pronto. Então, a bissetriz é a reta que divide o ângulo em duas partes iguais. E quanto é que vale esse ângulo? Deixa eu colocar aqui. 120 graus. E foi o que a gente escolheu. Tá certo? Então, tá feita a questão 11. Pronto, pode copiar a 11. Eu já fiz. Para vocês. Certo? Então, o que foi importante a gente ver? Deixa eu afastar aqui para vocês verem melhor aqui. Ali é 120. Tá bom? Essa questão 11 já está feita. Então, a de casa vai ser só a página 66, questão 9 e 10. Aí não esqueçam de dar uma estudadinha, viu, gente? Que vai cair no teste essa parte de geometria. Vou colocar aqui, ó, casa. Só para vocês estudarem esses conceitos, eu não vou pedir para vocês desenharem. Ou eu dou desenho e peço para vocês me mostrar que reta é bissetriz, ou me dizer qual o valor do ângulo, tudo que eu estou colocando aqui. O ângulo A ou B é o ângulo, que é 120. Então, a página de casa é 66. Vou afastar aqui para vocês copiarem, tá? Essa foi a questão 11 da página 67. Aqui é a página de casa, para não confundir. Aí eu fiz essa daqui como uma de classe, né? Uma de classe. Quando terminarem, me avise, tá certo? Por favor. Quando terminar. Não sei se ainda vai ter tempo de ver, mas deixa eu botar meu relógio. Essas atividades que vocês estão fazendo, não esqueçam de postar lá no Google, sala de aula, tá, gente? Não deixa acumular, não, porque senão fica muita coisa. Daqui um dia vem um teste. E estão bem pouquinho, né? Só quando terminar o capítulo, porque eu vou pedir para vocês fazerem mais. Mas
Por enquanto, a gente está estudando. São bem pouquinhas questões. Hoje é só às 9h10. Aonde eu já fiz, ó, uma atividade de classe. Quando terminar, tá certo? Me avisem. Terminaram de copiar. Se não estiver vendo alguma coisa. Essa questão é a página 67, tá? A de casa aqui é a página 66. Terminou, Natália? Tá certo, obrigada. Deixa eu esperar o pessoal, o restante. Eu terminei, professora. Terminou, Esther? Tá certo. Deixa eu olhar. Taslane tá copiando. Já terminou. Lucas, Letícia. Certo, tá, Taslane, pronto. Eu espero, viu? Oh, gente, esse ângulo é 60. Viu esse número aqui que ele ficou um pouco pequeno? 60 e 60 graus. Essa bolinha é meio de ângulo em graus. Aí ele total é 120. E aqui são os elementos, tá? Bissetriz, a semi-reta, A, B é o ângulo, que a gente escolheu como sendo 120. O hora, o verso. Pronto. Só isso. E ele disse que era obtuso, então tem que ser maior que 90 e menor que 180. Pronto? Terminaram? Certo, tá. Pronto, então vou voltar para o livro, certo, gente? Deixa eu voltar aqui para o livro. Pronto, aqui essa página a gente já viu. Peraí, antes de eu começar a bissetriz, não sei nem se vai dar tempo. Deixa eu ver só um negócio aqui para mostrar para vocês. Olha, tudo que a gente faz manualmente, né, escrito com a mão, esses desenhos, também pode ser feito aqui eles chamam de tecnologia, porque pode ser feito também pelo computador, é bem legal. Certo? Ele faz tudo, ó, retas, tudo que a gente está estudando, construção de bissetriz.
E não é difícil não fazer pelo computador. Use um software. Um software é um aplicativo que a gente usa, mas tem que ser no computador, certo? Não usa no celular. É chamado de GeoGebra. Se a gente tiver um tempinho depois, eu mostro a vocês como é que faz. Deixa eu só mostrar um negócio que eu queria que vocês vissem. Isso aqui a gente vai ver depois. Tá, falta bem pouquinho para terminar. Olha, isso aqui, ó como surgiu a régua e o compasso. Isso aqui foram as construções geométricas, ó, utilizando régua. Essa é uma curiosidade. Não graduada e compasso são do interesse dos matemáticos da Grécia Antiga. Aqui é um pouquinho de história com matemática. Então, lá na Grécia Antiga, eles usavam essa régua não graduada. Eles chamam de não graduada, gente, porque não tinha medidas. Era uma régua de madeira. Hoje em dia a gente tem nossa réguinha bem moderna, né? Tem até as réguas flexíveis, né? Não sei se algum de vocês tem, mas eu já vi umas flexíveis, né? Tem aquela de plástico, de baquelite, de ferro também. Eu já tive vários tipos de régua. Aí tem de vários tamanhos, né? De 15, 30 centímetros. Aí são réguas graduadas. Essa daqui não tinha tamanho. Eles acho que mediam colocando um palmo de mão, alguma coisa assim. Olha o compasso como era, né? Antigo, bem antigo. Hoje em dia a gente tem vários tipos de compasso, né? É bem legal utilizar o compasso. Aí com esses instrumentos que a gente tem, né? Só não tem um transferidor mostrando aqui, mas a gente já viu lá no início, né? O transferidor que mede ângulos. O compasso faz circunferências, a régua faz retas. Todos esses instrumentos, aí ele diz aqui, em todas as figuras geométricas, a reta e a circunferência são consideradas figuras básicas, né? Você desenhar uma circunferência com compasso e retas com a régua, aí ele diz que, por isso, os gregos usavam a régua não graduada e o compasso para traçar figuras geométricas. Aí ele diz aqui, ó, estou só lendo esse texto para complementar a aula, tá? Que eu acho que eu não estou querendo entrar em outro assunto novo. Eles acreditavam que era mais belo e puro, do ponto de vista matemático, quando uma construção podia ser realizada apenas com esses instrumentos. Eles achavam isso aqui fantástico. E realmente é muito bonito, né? Essa parte. Por exemplo, aqui tem uma circunferência, ó. Ele desenhava a circunferência com compasso, colocava o centro O, esse tracejadozinho é o raio, que qualquer segmento que sai do centro até tocar na circunferência é o raio, chamou de ponto P. Então, OP seria o raio. Traçou uma semirreta aqui, ó, colocou 2 pontos para chamar a semirreta de AB. Então, aqui a gente tem uma reta e uma circunferência. Aí ele diz aqui que naquela época, ó, é só um contexto histórico junto com a geometria, ó, que eu quero que vocês só vejam por curiosidade, tá? Com a régua não graduada, ele fazia Não, desculpa, não é isso que eu queria ler. Naquela época, o traçado das construções era feito como se fosse um jogo, e tinha regras. As regras básicas relacionavam as possíveis construções que podiam ser feitas conhecendo-se 2 pontos distintos do plano. Então, isso para que essas figuras que ele fazia com esses instrumentos, para eles era uma coisa muito fantástica e bonita, né? Hoje em dia a gente acha simples, né? Mas a gente utiliza os conceitos. Aqui são outros tipos de segmentos que eles faziam na época. Deixa eu só... Aqui eles faziam, aqui tem, era o Euclides, era o matemático da época. Ele fazia construções de retas paralelas, a bisseção de um ângulo. Aí ele diz aqui que, apesar disso, os gregos não conseguiram
trisseccionar um ângulo, ou seja, dar um ângulo qualquer e usando régua não graduada e um compasso. Construir um ângulo cuja medida de abertura é a terça parte. Ele está dizendo que naquela época eles não conseguiam dividir um ângulo em 3 partes iguais. A gente dividiu em 2 partes para ver o conceito de bissetriz, né? Mas eles não conseguiam fazer isso. Deixa eu só concluir aqui essa parte histórica. Durante séculos, muitos matemáticos tentaram realizar a trissecção, mas não obteram êxito. Apenas no final do século XIX é que foi aprovado que essa construção é impossível com a utilização apenas de régua não graduada e do compasso. Realmente, viu, gente? A gente não consegue dividir um ângulo em 3 medidas iguais apenas com compasso e régua. A gente viu com 2 medidas iguais que consegue, né? Deixa eu voltar lá para o assunto da gente. Voltando aqui para o nosso conteúdo que a gente estava. Pronto, na próxima aula a gente vai ver mediatriz e o finalzinho, que é sobre retas perpendiculares e paralelas. São os 2 últimos conceitos que a gente vai ver. Sim, aí o matemático estava dizendo lá, ó, que ele só conseguia dividir o ângulo em 2 partes de medidas iguais, né? Aberturas iguais. Por exemplo, a bissetriz é a reta que divide o ângulo em 2 partes iguais. Agora, com 3 partes, apenas com um compasso e régua ele não conseguiria, só se tiver o transferidor, né? Entenderam o que ele quis dizer lá? Pronto, aí por hoje tá bom. Porque depois, quando for sexta, eu dou o conceito de mediatriz. E a gente conclui com retas perpendiculares e paralelas. Que é bem fácil também o conceito de retas perpendiculares e paralelas. Então, só recapitulando, a gente viu hoje lugares geométricos, que é um conjunto de pontos. 2 exemplos de lugares geométricos. A circunferência e a bissetriz de um ângulo. Certo? Vimos elementos da circunferência. Eu não desenhei aqui, mas está lá no livro. Os elementos da circunferência é o raio e o centro, certo? Patrícia, terminasse? Terminei, Marconito. Pronto, aguarde aí, 8º ano, vai ser aula vai ser atividade, botei já lá no grupo, tem atividade, viu? Esté vai ser aula para João agora de história, viu? E 9º ano vai ter aula de matemática. Eu vou passar o link, já pode sair, viu? Tchau, bom dia, até agora a próxima aula. Tá, tchau, pessoal, até segunda, viu? João.